você se sente presa no mesmo lugar, sem conseguir dar um passo adiante, mesmo sabendo o que precisa ser feito? Você já parou para observar e percebeu que às vezes o maior obstáculo entre a vida que você tem hoje e a vida que você deseja alcançar é apenas você mesma? Então fica nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar como as resistências podem estar lhe sabotando sem nem que você perceba e o que fazer. É importante e fundamental salientar de que a resistência ela é um tipo de autoproteção. Não podemos anular essa realidade. Porém, a gente precisa ter cuidado até que ponto essa autoproteção está impedindo com que a gente acesse os lugares que a gente deseja. Por quê? Às vezes, essas resistências, elas nos limitam, nos aprisionam na nossa zona de conforto. Esse é o seu lugar conhecido, então a gente vai fazer de tudo para que você permaneça aqui, porque o seu corpo já sabe como reagir a isso. Então é muito mais confortável do que você ficar caçando coisas novas que você não sabe como você vai precisar reagir. Você vai precisar se esforçar um pouco mais para poder se sair melhor, o melhor possível dentro da situação. O que acontece muito é, por exemplo, em a gente fazer network. Existem pessoas que têm bastante resistência ao novo em relação às pessoas, às amizades, a se conhecer, porque tiveram experiências que às vezes não foram não saiu tanto quanto esperava ou quanto desejava, não foi algo que realmente foi frustrante. Tá? E aí a gente pode falar de qualquer tipo de relacionamento. Isso. Mas hoje eu vou focar aqui no network, por exemplo. Tem pessoas que chegam nos ambientes e em vez de fazer contatos, fazer aquela, não tem aquelas habilidades naturalmente. E eu trago essa experiência como a minha, porque eu não era uma pessoa que conseguia desenvolver um papo com uma pessoa que eu não conhecia. Eu era muito fechada, eu era muito travada. E essa era uma resistência que às vezes eu não percebia. E ao longo do tempo eu vim percebendo que as pessoas que tinham essas habilidades mais afloradas, elas tinham bastante contato e sempre que elas precisavam, elas tinham a quem recorrer. E aí eu não digo só financeiramente, não só de te dar acesso, mas também de conhecimento, conhecimento técnico sobre a sua área, por exemplo. E nisso eu comecei a analisar as possibilidades de eu começar também dentro da minha realidade, dentro da minha capacidade e ir quebrando pouco a pouco isso. Hoje já consigo chegar em um evento e discorrer e conversar com uma pessoa desconhecida. Inclusive, eu não sei se eu já mencionei aqui em outro vídeo, mas em setembro de 2024 eu fui para o congresso, de contabilidade em Santa Catarina. Eu nunca tinha viajado sozinha e viajei sozinha. Eu fiquei em um Airbnb no qual eu compartilhava com outros colegas. 2 eram estudantes e outro era um colega da área, de contabilidade, um profissional contábil liberal. E foi muito incrível, muito incrível. E na minha realidade, para a Letícia que eu era antes, eu jamais pensava nessa possibilidade. Primeiro, de me aventurar a viajar sozinha para um outro estado, sem ter ninguém com quem eu fosse chegar lá e encontrar, Ainda tem essa questão. E socializar, estar em um ambiente, estar em uma residência, porque era uma residência e tinha 3 quartos. E aí eu peguei a suíte e eu não pensava que eu consigo, na verdade uma das suítes, que eram 2 suítes, eu não pensava nessa possibilidade de me desenvolver também. E hoje eu tenho uma amizade com as 3 pessoas, 2, os estudantes eles moram na Amazônia e o Alexandre, que é o profissional, ele mora em Porto Seguro, é um pouco mais perto de mim. Ele conhece a Bahia, enfim, os meninos, os estudantes não conheciam a Bahia, foi uma experiência muito incrível. E
Para eu ter acesso a essa experiência da viagem, de ir ao congresso, de conseguir me desenvolver bem, fazer network, porque eu conheci algumas pessoas lá, além do conhecimento adquirido lá. Claro, obviamente, tinham outros contadores aqui da Bahia, professores meus, então assim, eu não estava completamente sozinha, né, no evento, mas tipo assim, eu saí para almoçar em alguns restaurantes, eu fiz alguns passeios e tudo isso eu fiz sozinha. E assim, eu conseguia me desenvolver, conversar. E assim, muitas vezes a gente como mulher tem essas percepções que não são inexistentes. Eu não tô dizendo que essas realidades não existem em relação a receio das coisas por ser vulnerável. Porém, eu não fixo isso na minha mente. Eu não fico, ai meu Deus, eu sou vulnerável, algo pode acontecer, alguém vai fazer isso comigo. Porque eu sei que os meus pensamentos atraem. Claro que eu era atenta, que eu estava atenta. Pude ver, por experiência própria, que lá é uma cidade que realmente, em relação à segurança, é diferente da cidade onde eu moro. Porém, eu tive os cuidados necessários, obviamente, mas eu fui e vivi tranquilamente, eu não fiquei com medo de sair. Eu não saí à noite, na verdade teve um show, né, do próprio evento, dos próprios contadores. Foi um show de Alexandre Pires, um show open bar, só que eu não bebo. Então, eu fui, voltei, era meia-noite, 1 hora da manhã, fui de Uber, voltei de Uber. Na verdade, na volta eu voltei de moto, né, uma moto de uma pessoa que estava lá ofertando serviço, porque já estava dando, o meu horário já estava muito cansada e eu estava com medo de encher, no caso, o pessoal começar a querer sair tudo de vez e ser ruim a minha volta para casa, de eu ficar muito cansada, tava de salto, enfim. A gente já tinha tido o dia todo de evento, que eu também estava de salto. Então hoje eu estava cansada, eu não queria deixar de aproveitar, apesar de que não era uma coisa que eu bebia, tipo assim, era free, né? Era comidas e bebidas de graça e além do show, né? Super compensou, porque o valor do acesso também foi relativamente bom, porque valeu a pena, tanto pelo conhecimento, pelo network e pelo show também. Então, eu tive essa experiência porque ao longo do tempo que eu percebi que essas resistências travavam as minhas fluidez em relação às amizades, a viver, a experienciar, porque tem coisas que a gente se anula, se fecha. Essas resistências são tão perversas, são tão empecilho, que a gente fica ali, ó, fechadinha, como se nada fosse atingir a gente. E a gente sabe que outros desafios, de outras maneiras, eles acontecem, que a gente não pode simplesmente se anular, deixar de viver por conta disso. Gente, hoje é domingo, eu estou gravando esse vídeo hoje, eu peço desculpa porque tá tendo, os vizinhos, né, estão ouvindo sons e pode ser que o ruído atrapalhe, né? Eu pedi a colaboração de meus filhos hoje para poder fazer silêncio, mas que às vezes também vocês acabam ouvindo. Eu tô tentando falar o mais alto possível para que vocês consigam me ouvir com clareza e que o ruído externo não atrapalhe. Mas eu peço a compreensão, tá certo? Então, a gente precisa realmente sair desse lugar de eu não posso viver para não ter que lidar com algo que é diferente. Essas resistências nos atrapalham muito. E ainda em relação à questão da socialização, você pode estar adiando um curso, você pode estar adiando uma viagem, você pode estar adiando tirar uma CNH, você pode estar tirando visitar, conhecer outros lugares. Porque, eu não tenho quem me apoie lá, eu não conheço ninguém. E a gente precisa sair da nossa zona de conforto e socializar. Às vezes as pessoas que estão lá não estão nem lembrando que você existe. É aquela coisa, é uma linha tênue entre você saber da sua grande importância e você também saber que você é insignificante. Porque para algumas pessoas você realmente é fundamental, mas para outras você é insignificante. Então você se coloca nesse lugar de que assim, ó, ninguém tá me vendo.
Ninguém vai nem lembrar que eu estou aqui e eu vou me sair super bem dentro dessa situação. Um caso prático foi uma colega de faculdade que ela já tem 40, né? Ela é 40 a mais. E aí ela falou que estava com muito receio de voltar a estudar, né? Porque sempre foi um sonho dela cursar contabilidade, porque ela achou que ia só encontrar pessoas jovens e pelo contrário, nossa turma é muito misturada. Não tem tantas pessoas jovens, né? A galera não tem, tipo assim, 19, 18 anos, não tem. A gente tem colegas de 23, 25 anos, são os mais jovens. E tem pessoas que têm mais de 50. Então ela se surpreendeu. E às vezes a coisa acontece somente na nossa cabeça. Por isso que é importante a gente experienciar e ver como a gente se sai dentro daquela situação, dentro daquela circunstância. Porque pode ser algo totalmente diferente do que a gente imagina na nossa cabeça. Às vezes aquilo só existe na nossa cabeça. Aqui a gente vai para a parte prática desse vídeo. Primeiro, você vai listar, identificar algo que você quer e que você está evitando há algum tempo. Isso precisa ser algo que realmente você deseja, algo do fundo da sua alma, que você deseja e que você está sempre adiando. O segundo passo é você identificar o motivo no qual você não está fazendo isso e confrontar esse motivo. Poxa, eu não quero ir conhecer um museu aqui na minha cidade porque eu tenho 3 filhos e eu acho que eu não vou conseguir sair da conta de administrar tanta criança sozinha. Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho um outro adulto e eu quero ver se eu quero viver esse momento, porém eu acho que vai dar tudo errado, as crianças podem se perder, eu não saber o que fazer, não saber como coordenar tudo isso. Esse é o seu desejo, ir visitar esse museu, e o seu empecilho é esse pensamento de que você não vai conseguir dar conta de tudo. E você tem que confrontar essa justificativa, esse empecilho, né? Esse impedimento, você vai confrontar. Tá, e se tudo isso não acontecer? E se sair melhor do que eu imaginei? Porque geralmente a gente pensa, mentaliza na catástrofe, né? Nas coisas ruins que podem acontecer. E se der tudo certo? E se tiver uma pessoa de bom coração que me auxilie, caso eu precise, vindo a minha necessidade com as crianças? Se você tem uma resistência muito grande, você não vai tomar logo esse primeiro passo. Mas lembre-se, você hoje pode sair na praça próxima à sua casa, e ir com as 3 crianças sozinhas e experienciar como é isso. Obviamente, isso aqui é um exemplo. Você vai pegar a sua realidade e fazer esse exercício. Você vai dar um pequeno passo, que é passar... Olha, hoje eu vou passar 1 hora de relógio com as 3 crianças lá na praça e vou ver como é que a gente se desenvolve. Se eu não perco ninguém, como é que vai ser, como é que eles se comportam, como é que a gente vivencia essa experiência. Então, essa é uma maneira de você dar um passo mais próximo àquilo que você deseja, para também não ser algo abrupto a pé. E aí você criar uma outra resistência porque você não conseguiu alcançar aquela meta que para você foi um pouco distante. Obviamente que cada realidade, cada experiência é uma. E mais importante é que a sua evolução, ela vem com ação e não com espera. Porque às vezes a gente fica esperando o momento ideal, às vezes eu fico esperando ter um dinheiro para comprar um Uber, para pegar um Uber se eu não tenho um carro, ou então eu fico, não, semana que vem o meu irmão passa aqui de carro, me pega, me leva, me traz. A sua vida, ela vai evoluir através da ação. Se você observa a palavra evolução, o final é ação. Então a gente precisa agir. Não tem como a gente ficar parado esperando com que as coisas aconteçam. Isso pra mim é uma frase muito clichê, mas é muito verdadeira. E às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente fala assim, isso é clichê. Isso é muito simples, muito fácil, não vai me levar aonde eu alcance, aonde eu desejo. Mas na realidade sim, são pequenas atitudes, pequenas decisões, pequenos pensamentos, pequenas ações somadas a um todo que faz a diferença. E às vezes a gente se paralisa querendo que algo aconteça, que algo nos mova. É ação. Não pense muito, haja. Se você ficar
O que paralisa a sua ação é justamente o excesso de pensamento. Porque a energia que você teria para agir, você estava pensando. E aí, essa energia acabou. E a gente sabe que a nossa energia física, ela é limitada. Porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter ciência, tem que tomar essa realidade pra gente. A gente precisa escolher, decidir o que é que eu vou fazer. Quando você decide bater o martelo, ela acontece. E aí é só questão de tempo para ela chegar. Agora que você aprendeu a identificar a sua resistência, me conte aqui nos comentários. Qual é essa resistência que você identificou, que você sabe que se você desse o primeiro passo hoje, com certeza daqui a 6 meses a sua vida já estaria diferente? Compartilha aqui comigo. Sabemos que você pode esperar mais um dia, mais um ano, mais um mês para iniciar. Ou você pode decidir que hoje você começa a sua mudança de vida, porque é com o primeiro passo que se faz uma jornada, que se inicia um trajeto. Eu agradeço você que assistiu o vídeo até aqui. Se isso ressoou, se fez sentido pra você, você deixa seu like, compartilha, comenta, interaja comigo para o YouTube entender que esse é um canal onde contribui para a vida de outras mães dentro da maternidade, não se esquecendo dela, ressignificando tudo aquilo, redirecionando toda aquela energia, se reencontrando ou na verdade, né, se ressignificando mesmo com aquela mulher que existia antes, deixando de se anular. E assim a gente faz a nossa jornada, cria a nossa comunidade, se fortalece com muito afeto, com muita força, porque a gente sabe que nós mulheres somos mulheres e temos uma força inigualável. Muito obrigada por fazer parte da minha comunidade, muito obrigada por me acompanhar até aqui e até breve.